Obrigado, pastor. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar seu assento. Eu ainda tenho que fazer algumas agradecimentos, considerações, então não quero deixar você muito tempo de pé. Meus irmãos, já começo dizendo a vocês que é muito mais fácil tocar contrabaixo do que pregar. E quando você vê alguém reclamando de alguma pregação, de algum pregador, é fácil. Você fala para ele assim, domingo que vem é você. Aí você vai ver como é que ele vai mudar a situação. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Quero agradecer a pessoa do pastor Salmão pela confiança, a mim trazer a palavra, ao pastor Edson, a todo o corpo de obreiro dessa igreja, e dizer que eu estou muito honrado. A mim é uma honra muito grande. Passei a semana me preparando, a semana com frio na barriga, porque eu acho que nós temos, quando falamos do Senhor, temos que ter o temor. Temos que acreditar que nós estamos trabalhando com coisa santa, com coisa espiritual. Então, quando nós temos a oportunidade de estarmos falando do Senhor, pregando a palavra do Senhor, temos que fazer isso com muita seriedade e com muito amor. Amém? Complementando o que o pastor Salmão disse no domingo, eu quero dizer a vocês que eu estava um pouco escondido. Por quê? Porque eu saí lá do Brasil, meu pai é pastor há muitos anos, mais de 35 anos, minha família toda evangélica. Eu tenho um irmão que é missionário na Venezuela já há mais de 10 anos. E eu saí debaixo da minha casa, debaixo da bênção dos meus pais, debaixo da bênção da igreja. E saí, vim para cá, era um desejo que Deus colocou no nosso coração, meu e da minha esposa. Mas eu quero dizer a vocês que eu vim debaixo da bênção, lá de onde eu congregava durante todos os anos. E eu fiquei quietinho ali, pastor, porque justamente por isso, porque é muito mais fácil você ser servido do que você servir. E a nossa vida lá no Brasil era uma vida corrida. Eu tinha um trabalho, eu e minha esposa, e mesmo assim nós ajudávamos. Eu era o ajudante do meu pai, um pastor que dirigia uma congregação num bairro bem pobre. E ali nós tínhamos que fazer visita, tínhamos que celebrar Santa Ceia, escola dominical, enfim, era o trabalho do pastorado, enfim. E nós estávamos, assim, muito exaustos. Então, foi por isso que, quando eu falei assim, é a hora de ir para a América, eu falei para minha esposa, vamos ficar quietinho, vamos ficar só recebendo do alto. Mas, graças a Deus, eu sou muito feliz por ser músico aqui e fazer parte, servindo ao Senhor. Nesses anos que eu tenho tocado, muitas vezes eu falava assim, Senhor, eu acho que eu já não quero mais, mas a obediência ao Senhor tem me mantido e Deus tem me honrado por isso. Deus tem sido na minha vida e da minha esposa. Nós estamos aqui só de família mesmo, só nós dois, e até aqui nos ajudou o Senhor. Deus não tem deixado faltar nada, muito pelo contrário, Deus tem dado abundância em nossa casa e eu sou feliz. Está aqui comigo, aqui dentro da Bíblia que eu ganhei, de uma pessoa muito especial, uma foto onde eu guardei, e quero agradecer a Beré. Há 13 anos atrás eu cheguei aqui na América, cabeludo, feio. Agora eu estou bonito, né? Agora eu posso falar. Mas eu cheguei aqui feio e assim meio desorientado. Eu nasci no berço evangélico. Mas quando eu cheguei aqui, estava assim, sem rumo, sem saber o que o Senhor tinha para a minha vida. E graças a Deus, o Senhor me colocou dentro da casa da Beré. E ali eu me voltei ao Senhor, voltei às escolas dominical e hoje eu estou aqui pregando para a honra e a glória do Senhor. Quero agradecer aos meus pais. Eles estão... Tá gravando? Então olha quantas pessoas estão vendo. Meus pais no Brasil, o meu sogro em Cuiabá, meu pai em São Paulo, meu irmão na Venezuela está assistindo, toda a família da minha esposa, da minha família, tem bastante, pastor Houston está ouvindo também, então eu quero agradecer o carinho de todos vocês. E já consumi uns 5 minutos do meu tempo, agora vamos lá. Meus irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus 17. Teria tantos outros textos mais, assim, vamos dizer, mais fáceis de pregar, mais fácil de você seguir, mas eu li essa semana, procurava, pedi ajuda ao meu pai, que é pastor também, assim, pai, o que eu prego, o que você acha? E ele me falou alguns textos, mas foi aqui que o Senhor colocou em meu coração. É um texto difícil, é um assunto que requer nossa atenção e tem algumas, assim, vários pregadores veem pontos diferentes nessa mensagem, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Amém? Mateus 17, vamos ler do 1 ao 3.
Aqui está. A minha Bíblia é uma versão atualizada, eu vou ler junto aqui com vocês. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Amém? Meus irmãos, esse é um texto, de repente você já ouviu ele, muitas pessoas já pregaram, você que é da igreja há muito tempo, mas eu procurei estudar e procurei pedir ao Senhor que a partir desse texto que nós trouxéssemos hoje, nessa noite, aprendizado para a nossa vida, do dia a dia, que nós aprendêssemos algumas lições dentro desse texto. E eu começo o seguinte, Deus, quando se tornou carne na personificação de Jesus, ele era uma pessoa comum, tanto que durante muito tempo as pessoas passavam por ele e não via como um Cristo, não via, a não ser nos momentos específicos que ele falava, ou pela palavra, ou pelos sinais. E durante toda essa vida, Jesus passou desapercebido como qualquer outra pessoa. Até começar o seu ministério, ninguém o reconhecia como um Cristo. Era simplesmente talvez uma pessoa diferente no seu dia a dia, mas era uma pessoa comum, de aparência, de atitudes e tudo. Só que, algumas vezes, ele mostrava a sua divindade. Quando estava, talvez, ensinando no templo, as pessoas viram, ei, esse rapaz é diferente. Esse rapaz tem um conhecimento que está acima dos outros. E quando começou o seu ministério com os milagres, e aí as pessoas se identificavam, ei, aí é o Cristo. Esse é diferente, esse não é mais só um carpinteiro. Esse homem é um homem diferente. Então, a divindade de Cristo, ela era vista assim por conta-gotas. Algumas pessoas viam e outras não. E nesse exato momento, quando Mateus relata essa passagem da transfiguração, Jesus tinha acabado de chegar aos seus discípulos e revelado a eles que ele iria de morrer. Então, ele tinha chegado, até então ele não tinha revelado, e ele chegou aos seus discípulos, que já andavam com ele, vindo ele fazer milagres, sendo ele multiplicando, fazendo todo o seu ministério, e aí ele chegou para os 12 e falou assim, ei, preciso contar algo para vocês. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Agora, você imagina, meus irmãos, como que foi difícil a reação dos discípulos no seu sentimento, na sua alma. Por quê? Porque eles tinham convicção que Jesus Cristo, era o enviado, era o Redentor. E agora eles recebem uma notícia que o nosso Cristo, o Salvador, iria morrer, do próprio Cristo. Isso chocou, isso posso ser sincero, que isso foi tão pesado para os discípulos, que Pedro tentou repreender Jesus. Falar assim, não, mestre, isso jamais vai acontecer. E Jesus se enfureceu, falou, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque havia de se cumprir a palavra de Deus. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquilo pegou os discípulos, fragilizou os discípulos, quando Jesus revelou a eles que ele iria morrer, mas também que iria ressuscitar. Mas o fato de Jesus falar ressuscitar, até então, para eles era algo novo, porque eles nunca tinham visto alguém ressuscitar. Mas Jesus estava dizendo, eu vou morrer e vou ressuscitar. Então, isso foi um choque. E Jesus revelou isso, e agora Jesus fala assim, eu preciso Jesus sentindo os sentimentos, falou assim, eu preciso mostrar algo mais para eles. Eu preciso dar uma experiência mais profunda para que eles tenham certeza daquilo que eu estou falando. E como nós lemos, Jesus pega os seus discípulos mais chegados, aqueles que tinham um maior relacionamento com ele, aqueles que procuravam entender, ter comunhão a mais. Todos eles acreditavam, enfim, mas havia 3 que era mais chegado, e foi esses 3 que Jesus escolheu para estar com ele no monte. Essa palavra ela é descrita nos 3, Mateus, Marcos e Lucas,
e nenhuma delas fala de qual monte, mas os historiadores dizem que o monte a qual Jesus subiu é o Monte Tabor. Esse é um monte, existe realmente esse monte, até hoje ele fica mais ou menos a 17 quilômetros do Mar da Galileia, e Jesus pega então esses 3 discípulos e sobe para orar. E Jesus queria ter um encontro mais íntimo com ele. E, meus irmãos, e o monte, tanto aqui, quando eu quero te falar um pouquinho sobre o monte, que o monte, no Antigo Testamento, era um lugar onde Deus se revelava ao homem. Deus havia se revelado a Moisés, lá no Monte Horebe. Então, o monte, no Antigo Testamento, era um lugar sagrado. Era um lugar onde as pessoas acreditavam que o sagrado estava lá. Tanto por isso que tem aquela palavra, que é Deus dos vales e Deus dos montes. Por quê? Monte era um lugar sagrado e o vale era um lugar que não era sagrado, era o lugar das coisas ruins. Mas, mesmo assim, nós falamos que Deus, o nosso Deus, é Deus dos vales e Deus dos montes. Então, Jesus pega esses 3 e começa a subir o monte. Esse monte era um monte muito alto. Esse monte tinha mais ou menos 575 metros de altura, dá o nível do mar. E por que eu estou te trazendo a altura do monte, enfim? Porque eu quero te falar que para subir o monte, isso já começamos a falar sobre as lições que nós pegamos dessa palavra, para subir um monte muito alto, muitas vezes nós temos que deixar para trás as nossas bagagens, tanto elas materiais quanto espirituais. O que eu quero dizer? Ninguém sobe um monte com barraca, com churrasqueira, com muitas matérias humanas. Ninguém sobe um monte com bagagem. Normalmente você sobe um monte com o quê? Com o seu equipamento de sobrevivência, talvez um pouco de comida, a sua roupa, mas ninguém sobe o monte com bagagens assim desnecessárias. E isso que eu quero te dizer é o seguinte: muitas das vezes, quando nós tivemos que subir o monte para ter um encontro com Cristo, nós temos que deixar as nossas bagagens para trás. Nós temos que deixar as coisas que são meramente materiais, e para subir o monte você tem que abrir mão disso. E nas coisas espirituais, também há bagagens espirituais que nós temos que deixar no pé do monte, porque senão nós vamos nos cansar e não chegamos no cume do monte. O que é as bagagens espirituais? É a descrença, falta de fé, religiosidade, e todas essas coisas nos impedem, nos cansa. E se nós colocarmos isso em nossos ombros e nós tentar subir um monte, isso vai nos cansar e talvez vai querer nos fazer parar. Mas hoje eu vim aqui para você, falar para você nessa noite, Deus fala ao meu coração, que hoje nós vamos nos despir dessas coisas que nos atrapalham, vamos nos deixar para trás essa bagagem que nos cansa e vamos subir um monte. Sabe por quê? Porque Deus está lá esperando para ter um particular contigo. É lá que nós temos que ter um encontro com o Senhor, e eu tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer para você através dessa palavra. E, meus irmãos, quando chega... Eu selecionei aqui, eu escrevi, enfim, eu não tenho tanta habilidade quanto o pastor Salmão ou o pastor Edson de guardar tudo assim, então eu fiz aqui a minha colinha. Então, vira e mexe, eu vou olhar aqui, mas você se concentra no que o Senhor tem a dizer. Eu selecionei 7 pontos dentro desse texto, para servir como base de ensinamentos para nós hoje, para nós sabermos, para nós termos esse relacionamento com Deus. A primeira coisa que eu coloquei aqui é vida de oração. No versículo 1 diz assim: tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Tudo começa, meus irmãos, na oração. O Senhor sendo o próprio Deus encarnado, Jesus, mas ele chamou os seus discípulos e foram orar. Então, orar é a chave para uma transformação, orar é uma chave para a consagração, orar é uma chave do pedido, orar é uma chave da resposta, e o orar, sabe o que é? É o caminho para você ver algo sobrenatural. Se você quer realmente ver e sentir algo sobrenatural, começa na oração. E você precisa ter essa comunhão, você precisa ter esse contato com Cristo através da oração, e aí sim
nós vamos começar a ver o sobrenatural, a alcançar os lugares que nós não pensamos, que nós não imaginamos. Ali está, mas o primeiro degrau para você chegar lá é a oração. E Jesus chama os seus 3 discípulos, aqueles que estavam mais chegados, e começa a orar. E eu acredito que em Marcos diz que eles estavam orando e pegavam teve uns que estavam cansados, que estavam quase pegando no sono. E no versículo 3 diz o seguinte: eis que lhe apareceram Moisés falando com ele. Essa segunda lição que eu trago aqui é a experiência com a palavra. O que eu quero dizer com isso? Os discípulos, sempre andando com Jesus, eles tinham absoluta certeza que Jesus era o enviado. Pedro já havia dito isso lá no capítulo 8 de Marcos, que Jesus pergunta assim: que eles estão dizendo que eu sou? O que lá, a população, as aldeias, o que eles estão dizendo? Aqueles que se referem a mim. Aí uns dizem assim: estão dizendo que o Senhor é um profeta. Estão dizendo que o Senhor é Elias reencarnado. E aí Pedro levanta e diz assim: eu sei que tu és o Cristo, enviado Filho de Deus. Então Pedro já reconhece a santidade e o diferencial de Cristo. Só que quando eles sobem no monte e Jesus é transformado num corpo de glória, já não é mais só o carpinteiro, só não é mais aquele ser humano igual a todo mundo, mas ele se transforma em luz. O seu rosto se modifica todo, já não é mais aquela pessoa terrena, mas Jesus se transforma. E o aparecimento ali de Moisés e Elias é a confirmação aos discípulos que a palavra que até hoje ele havia escutado e ouvido e aprendido era real. Até ali, porque a presença de Moisés e Elias ali junto com Jesus, dava a eles 100% de certeza que as palavras, as profecias que eles haviam escutado por toda a vida, tinham se cumprido. Então, a experiência com a palavra, ali eles puderam ter assim: ei, agora realmente eu acredito que Moisés fez tudo o que fez, Elias é o profeta, porque eles viram com os olhos. Então, Jesus quis, e Deus, dentro do seu plano, quis dar aos discípulos essa certeza, porque eles dali depois propagariam essa mensagem a toda a terra, mas eles queriam dar certeza a eles, mais do que eles já tinham, de quê? Do que a palavra é real, a Bíblia é real, a palavra do Senhor, os ensinamentos não são em vão. E, meus irmãos, e olhando ali, e Moisés e Elias falando com Jesus, eles conversavam sobre o quê? Conversavam sobre a ida de Jesus à morte, a Jerusalém. Então, Jesus conversava Agora você imagina, eu quero que você preste atenção nisso. Você e eu. Imagina que cena poderosa para um ser humano poder constatar e participar de uma reunião dos céus. De uma reunião de seres que estavam ali. E você imagina como que estava o coração daqueles 3. Porque eles estavam vendo algo que ser humano nenhum viu, nem Moisés conseguiu ver, porque quando Deus passou de costa, fez Moisés ficar de costa lá no monte, agora não, eles estavam vendo com seus olhos a Jesus transfigurado num corpo de glória, e junto com Moisés, e eles, meu irmão, isso é algo tremendo, isso é algo assim que eu acho que foi o maior privilégio daqueles homens, em todo o seu ministério, participar desse gosto, ter esse sentimento do sobrenatural. E eles estavam, só que, abre um parêntese, Moisés e Elias não falaram com os discípulos, somente com Jesus. Depois eu vou te explicar por quê. Porque aqui, já vou abrir esse parênteses, porque é o seguinte, Jesus ali estava, quando Jesus apareceu, Moisés e Elias, tem um significado muito forte nesse aparecimento. Porque Moisés representava
a lei, até ali. E Elias era o pai dos profetas. Então, todas as profecias que vieram até aquele ponto, o que estava aqui, que foi realmente a mensagem de Deus por trás desse acontecimento. O que era? Era dizer, a lei chegou até aqui. As profecias chegaram até aqui, mas agora está meu filho aí, que você já não precisa mais de nada. Ei, aleluia, se você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Então, a presença de Moisés e Elias ali foi meramente simbólica e espiritual, mas não foi para que eles pudessem conversar com os discípulos. Tanto que isso tem depois uma disciplina, enfim, uma parte que seria o seguinte: se os discípulos conversassem com Moisés e Elias, eles estariam conversando com mortos. Apesar de que Moisés foi sepultado pelo próprio Deus, ninguém conhece, nem ninguém achou o corpo de Moisés. E Elias foi arrebatado num carro de fogo. Então, se naquele momento ali houvesse um diálogo entre os discípulos e Moisés e Elias, estaria quebrando essa barreira. Então, não foi para isso, foi simplesmente para que eles entendessem que a lei existiu, as profecias existiram, mas só para ter a certeza que Cristo viria ao mundo e morreria por mim e por você. Amém? E terceiro ponto que eu coloco aqui é o prazer da presença de Deus. Meus irmãos, lá no versículo 4 diz assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Agora começa a parte pesada da mensagem. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu estava lendo assim, eu falei assim, nossa, de repente eu acho que eu peguei o texto não apropriado para uma quarta profética. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, não há profecia maior do que falar de Jesus. Então eu acertei sim, pelo Espírito Santo revelou ao meu coração. Então eu acertei por quê? Porque falar de Jesus é a maior profecia de todos. Então nós estamos num culto profético, amém? Meu irmão, Pedro, quando viu aquela reunião, ficou tão entusiasmado, mas ficou tão feliz, tão em êxtase, que ele falou assim, eu não quero sair daqui. Eu não quero que isso acabe. E aí, o que ele propõe a Jesus? Jesus, deixa eu fazer tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas Pedro falou aquilo pelo prazer e pela glória que ele estava vendo. Mas é justamente esse o ponto que eu quero trazer para vocês. Tenda no Antigo Testamento se quer dizer comunhão, significava comunhão. Deus tinha a Shekinah lá com Moisés dentro da tenda. Então, assim, tenda no Antigo Testamento era comunhão. E quando Pedro pede a Jesus que se ele quer que faça tendas, tanto para Moisés, para Elias e para Jesus, o que Pedro não está entendendo? Que a figura de Moisés e Elias ali, Pedro, sem querer, ele igualou a Jesus aos outros profetas. Ele estava igualando. Quando ele propõe a fazer tenda para Moisés, Elias e Jesus, o que Pedro não está fazendo? Não está dando a honra e a devida glória que Jesus estava querendo, que Deus estava querendo dar a Jesus naquele lugar. Então ele estava dizendo assim, eu quero ouvir Moisés, eu quero ouvir Elias. E é isso que Pedro estava tentando dizer. Eu quero ter comunhão, eu quero ouvir a eles. Mas não, nesse momento não era isso. Jesus estava ali para dizer que era maior do que a lei, que era maior do que as profecias, que a partir daquele momento era ele que iria ditar as regras. Que a partir dali não precisava mais de nada disso, que a partir daquele momento já não era mais necessário toda a lei, toda a profecia, porque ali estava se cumprindo a profecia de Deus. Então Pedro não entendeu, mas o que eu ainda reconheço de belo e de amor de Pedro, sabe o que é? É que Pedro se sentiu feliz na presença do Senhor. Então eu quero dizer para você também nessa noite, que nós temos que aprender
a sentir feliz, a não querer sair da presença do Senhor, da casa do Senhor. Nós, às vezes, quando a gente tem um culto, e aí o culto já passa do horário, eu mesmo, às vezes, falo assim, nossa, o culto não vai acabar, meu irmão. Como diz o pastor Salmão, não vamos ter pressa de sair da presença do Senhor. Não vamos ter pressa de estar fora do que é espiritual. Não vamos ter pressa de estar fora daquilo que enche a nossa alma. Como Pedro ficou tão maravilhado com o que viu, que ele queria fazer uma tenda para que... E normalmente, quando Pedro se referiu a isso, ele se referia à festa do tabernáculo, que era 7 dias. A intenção dele era ficar 7 dias ali, contemplando aquela beleza. Mas eu peço a você nessa noite, e a mim também, ao meu coração, que nós saímos daqui aprendendo. Não vamos ter pressa de sair da presença do Senhor. Não vamos ter pressa vamos ter prazer de você que a igreja é um órgão muito grande, então tem pessoas que cuidam das crianças, tem obreiros, tem diáconos que cuidam lá dos estacionamentos, tem um pastor Salmão, tem a banda, tem tanta atividade na igreja. Quando você estiver fazendo isso, faça com prazer, porque Jesus está olhando você. Ele está te acompanhando nessa atividade. Como Pedro via ele transformado, use a sua visão espiritual para entender que você está fazendo isso no mundo espiritual e que essa sua atitude tem um impacto tremendo. Essa sua atitude de arrumar as cadeiras aqui, de repente um dia vai chegar alguém aqui que vai ser transformado e essa pessoa também vai transformar a sua casa e da sua casa vai transformar a sua família e a sua família vai transformar a sua cidade e você nem entende o impacto que a sua atitude tem e está na presença do Senhor. Então, quando nós fizermos algo para o Senhor, vamos fazer com amor, com prazer na presença do Senhor. Amém? No versículo 5 diz assim... Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Aqui eu nominei como envolvimento com Deus. No momento que Jesus foi envolto na glória, essa mesma glória que um dia que Moisés conseguiu sentir só o gostinho lá no monte, o brilho de Deus foi tão forte naquele lugar, porque quando Jesus foi transfigurado, os discípulos conseguiram ver a Jesus com seus olhos nus. Mas quando a glória, a nuvem luminosa chegou, o impacto da glória de Deus foi tão forte, que os discípulos caíram com o rosto no chão. Como Moisés não conseguiu ver a Deus, aqui também os discípulos não conseguiram. Só a glória, olha que Deus nem estava presente, era a glória de Deus que estava naquele lugar, e era uma luz, era um resplandecer tão grande, que ali eles já não enxergavam mais nada, e caíram com seu rosto no chão. Então, toda vez que nós chegamos a Deus, o Senhor, Jesus Cristo, a glória de Deus nos invade. Toda vez que nós chegamos a Jesus, toda vez que nós dobramos nossos joelhos, toda vez que nós participamos de uma corrente de jejum, igual nós participamos nessa semana em prol dos muçulmanos, a glória de Deus, aquela luz, mesmo que você não veja com seus olhos carnais, mas a luz, a presença de Deus tem nos acompanhado, e essa luz tem afugentado todo o mal sobre a sua casa, tem tem guardado os seus filhos, tem guardado a sua família. Essa presença de Deus que nós não conseguimos ver com os olhos carnais, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que Deus tem tido cuidado como uma nuvem sobre a sua vida. E se você chegou até aqui, é porque a nuvem da glória de Deus te tem mantido de pé. Amém? Meus irmãos, quinto, eu acredito que são 6 ou 7 dos ensinamentos das pausas que eu coloquei aqui, uma bem importante que eu quero conversar com vocês é sobre ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que Deus tem esse cuidado conosco, sabemos que a glória do Senhor segue nós, mas nós temos ouvido a voz do Senhor? Como nós temos a sensibilidade, nós estamos podendo ter, como nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Às vezes Deus fala conosco de maneira
tão diferente, meus irmãos. A gente às vezes espera que Deus se revele num facho de luz ou alguma coisa assim, mas às vezes uma criança é usada por Deus para falar sobre a sua vida. Às vezes é um estranho, às vezes uma pessoa que você nunca viu, e vem e te traz uma mensagem, traz uma palavra, e você fala assim, é uma pessoa comum. Não, é Deus usando pessoas e canais para falar com você, mas às vezes nós não conseguimos sentir, ter essa sensibilidade. Por quê? Porque Deus é santo, e para ouvir Deus você tem que ter um ouvido santo também. Então, como nós vamos ter um ouvido santo? Tendo comunhão, orando, participando, se envolvendo com Deus. Precisa ter um relacionamento para você poder ouvir. Você não ouve alguém que você não tem um relacionamento. Tantas pessoas falam assim, numa multidão. Tantas pessoas falam. Eu vou te dar, agora preste atenção no que eu vou te dizer. Numa multidão, pessoas falando ao todo tempo. Mas quando uma pessoa, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, grita lá, você ouve ou não ouve? No meio de tanta gente falando ao mesmo tempo, quando o seu filho grita a você, ou a sua esposa, ou seu esposo, ou alguma pessoa da sua convivência, grita o teu nome, no meio daquela multidão, você fala, epa, eu conheço essa voz. Pois eu quero convidar você nessa noite e a mim, que nós possamos ouvir, no meio de muitas vozes, ouvir a voz do Senhor. Quando Ele falar, você fala assim, ei, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz não é de um ser humano comum, essa voz não é de alguém terreno, essa voz não é uma mera mensagem que chegou, essa voz é Deus falando comigo, e Ele quer falar contigo e comigo nessa noite. Meus irmãos, Deus tem falado conosco. Às vezes é nós que não paramos e não colocamos o nosso ouvido na mesma sintonia para saber que é Deus que está falando conosco. Quero dizer a você que Deus tem falado nessa igreja e não é pouco. Deus tem se revelado a nós aqui. E são palavras, são hinos, são testemunhos, e Deus está falando com você, está falando comigo. E eu sei, daqui a pouquinho eu quero chegar, Deus tem algo para você nessa noite. Tem uma mensagem, fora o estudo da Bíblia que nós estamos fazendo aqui, Deus tem uma mensagem para você, direto ao seu coração. E meus irmãos, e dela saiu uma voz, versículo 5, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi. Aqui tem uma ordenança, ouve a ele. Meus irmãos, aqui quando Deus, o Todo-Poderoso, Ele faz uma reafirmação familiar, dizendo, eis aí o meu filho, a quem eu me comprado. Isso é uma proclamação de filiação. Deus está falando ali àqueles discípulos e estabelecendo essa mensagem, dizendo que Jesus Cristo transformado, transfigurado ali, era o próprio Filho de Deus. Então, essa mensagem, hoje, quando a gente lê esses textos e a gente fala sobre Jesus, é muito fácil para nós, porque nós já conhecemos o final da história, nós já conhecemos a história de Jesus. Mas até ali, os discípulos criam em Jesus, mas eles não tinham tido essa experiência. Mas quando Jesus aparece, transfigurado, aparece Moisés e aparece ali, ok, a palavra assim, mas aí daqui a pouco vem a voz do Senhor e diz assim, ei, esse aí é meu filho. Aí já não tem mais sombras de dúvida, aí nenhum coração, pelo mais de pedra que seja, conseguia não se quebrar a essa terceiro, que era o próprio Deus dizendo, ei, este é o meu filho, a quem eu amo, e ouvi-lo. Vocês devem ouvi-lo. E isso foi uma ordenança, não foi uma sugestão. Então, quando Deus fala naquele momento, confirmando a paternidade de Cristo, e para dizer que ouvi-lo, é justamente aí que eu quero dizer que nós devemos ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? No Novo Testamento, há 3 episódios
só que, assim, claramente que Deus fala, que o Deus, do Deus Todo-Poderoso, não Jesus, mas Deus Todo-Poderoso fala. Um foi no batismo de Jesus, quando João Batista estava batizando Jesus, e Deus usou a mesma palavra. Eis aí o meu filho a quem me comprazo. Agora na transfiguração também Deus reafirma isso. Ei, esse é o meu filho, e ouvi-lo. Preste atenção, dê ouvido a eles. E terceiro foi quando está lá em João 12, 28, que ele diz que eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. As 3 vezes que Deus fala no Novo Testamento é para falar sobre o quê? Sobre a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não fala mais para orientar um povo, Deus não fala mais para dar direção a alguém. Deus fala no Novo Testamento apenas para reafirmar e confirmar que a partir daquele momento a Jesus é dado todo o poder nos céus e na terra, e é a Ele a quem nós devemos seguir, e a Ele a que nós devemos ouvir. E isso foi exatamente o que quebrou a Pedro quando ele queria fazer tenda. Porque quando Pedro fala assim, deixa eu fazer tenda para Moisés e Elias, ele estava querendo ouvir a Elias e a Moisés. Porque para os judeus não existe e não existiu profeta maior do que Moisés. Mas Jesus e Deus naquele momento estava falando assim, a partir de agora não há profeta, nem profecia, nem a partir de agora há o meu filho, a qual eu dediquei a vocês, ele vai morrer, mas vai ressuscitar, e a ele eu darei toda a honra e toda a glória, nos céus e na terra. É uma confirmação de Deus. Então Deus fala assim, está aí o meu filho a quem me comprado. Quem conhece a Jesus, reconhece a voz de Deus. Amém? Meus irmãos, 6º ponto que eu coloco aqui, são 7, já tô quase terminando. Render-se ao Senhor. No versículo 6 diz, os discípulos ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Os discípulos caíram quando Deus vem com aquela nuvem e a voz brada sobre aquele monte. Os discípulos caíram, sim, pela glória, porque já não conseguia a grandeza da glória do Senhor, mas eles caíram também com um sinal, com os joelhos prostrados. Por quê? Porque não há quem resista à poderosa grandeza do nosso Deus. Quando Deus se faz presente, quando a glória dele se faz presente, não há matéria, não há nenhum joelho que consiga ficar de pé, porque a grandeza do nosso Deus é algo que toma os espaços, toma todo o sentimento, toma todas as emoções, e Deus é maior do que tudo. Então, quando aquela voz bradou do céu, os discípulos caíram com seus joelhos e seus rostos no chão, atemorizados, não porque com medo da sua alma, mas por referência, e a sua alma reconheceu o Criador. Então, quando nós estamos num culto, meu irmão, nós temos que procurar entender e chegar mais perto dessa grandeza do Senhor, desse resplendor, dessa áurea de bênção, de tudo que o Senhor representa. Muitas vezes, falo por mim, quantas vezes nós já chegamos no culto e talvez às vezes saímos da mesma maneira. Será que a culpa está em Deus? Será que a culpa está nas pessoas que pregaram sobre o Senhor? Será que é as músicas? Não, é nós que não nos envolvemos, é nós que não conseguimos chegar e reconhecer que a grandeza do Senhor se faz presente neste lugar. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero passar nessa noite para mim e para você, aos nossos corações. Deus está falando ao meu coração que nós temos que nos tornar mais sensíveis às coisas espirituais. Nós temos que nos tornar mais sensíveis às coisas do Senhor e entender que não é o local, não é a cadeira, não é quem fala, não é o microfone. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cabe a nós nos achegar a Ele e Ele vai nos resplandecer em nós. A culpa não está em Deus que você está triste. A culpa não está no Senhor. Porque o Senhor não quer ver ninguém triste. O Senhor não tem prazer em tristeza de ninguém.
O Senhor veio aqui, eu vim aqui nessa noite para dizer a alguém que o Senhor está dizendo o seguinte: de tudo que você tem pedido a Ele, Ele tem te dado. E você ainda não tem se conformado, você ainda está dizendo ao Senhor que não está bom. Um dia desse você estava no Brasil, você dizia ao Senhor: Senhor, eu queria tanto estar nos Estados Unidos, era o meu sonho, você aqui está. Senhor, preciso de uma casa, o Senhor te deu. Senhor, preciso de um trabalho, o Senhor te arrumou. Senhor, preciso de uma família, você tem uma família. O Senhor tem te dado todas as condições e você ainda continua nessa ânsia de querer, nessa ânsia de ter. O Senhor está dizendo para você: se alegra com quem eu tenho te dado. Você é abençoado. Eu tenho estado na sua vida. Eu tenho te cuidado, eu tenho te salvado. Eu tenho te abençoado. Você tem provado de coisas que você nunca imaginou provar e ainda você não está satisfeito. O Senhor está dizendo para você nessa noite: se alegre porque eu sou contigo e eu tenho sido provisão na sua vida. Se alegra, meu irmão. Essa ânsia de nós queremos mais coisas materiais, às vezes nos coloca num mundo distante do espiritual. O Senhor está dizendo para você nessa noite e para mim: aprenda a ser mais grato, porque eu tenho cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Mesmo quando as situações a gente não consegue entender, e às vezes nos bate duro algumas situações. Eu recentemente perdi meu irmão, e na minha casa nós nunca tivemos uma perda tão próxima, tão dentro de casa. E perdeu meu irmão assim subitamente. Ele estava no campo lá na Venezuela, e ele tinha uma asma, enfim, e ele usava aquelas bombinhas com dificuldade para respirar, e ele estava no campo e passou mal e dificuldade de respirar. Depois nós fomos saber, depois a morte causa dele foi porque ele já estava com a pneumonia, e não sabia, e não cuidava, então achando que era asma, e, enfim. E Deus o levou, e aquilo, pastor Edson, foi algo terrível. Foi algo terrível na minha alma, no meu coração. E para entender o porquê, porque a gente sempre pensa que o seguinte, que a vida, as pessoas nascem, crescem, adultos e tal, e vão partir para o Senhor quando já tem idade. Então, quando uma pessoa parte com 40 e poucos anos, você fala assim: mas por quê? Por que que... E meu irmão estava lá fazendo a obra do Senhor, junto com meu outro irmão que é missionário, e isso nos pega. Então, quando as coisas... Era um dos temas das pregações. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Só que eu quero dizer para você que mesmo nesses momentos, o Senhor tem sido conosco. Mesmo nesses planos, porque quem sou eu para contender com Deus? Quem sou eu para questionar os planos de Deus para mim e para a sua vida? Então, o que eu quero dizer a você, que eu tenho essa palavra de Deus para você nessa noite: você é um abençoado. Você não é que você será um abençoado. Você já é um abençoado de Deus. O Senhor já tem cuidado de você. Para pensar, meu irmão, quantos livramentos que o Senhor tem te dado. Para pensar. Não precisa ser muito. Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus tem sido contigo. Se você parar para pensar, se você parar pela lógica, nem eu e nem você era para estarmos aqui. De repente a nossa vida seria diferente. Mas quando você orou e o Senhor disse: sim, eu vou te abençoar, estamos nós aqui felizes, alegres, louvando e agradecendo ao nome do Senhor em um dos melhores lugares do mundo. Amém? Então, sétimo, e já vou terminar. O sétimo ponto que eu anotei aqui para conversar com vocês é ser tocado por Jesus. É muito bom. No versículo 7 diz assim: chegou-se, pois, Jesus, e tocando, disse: levantai-vos e não temais. Depois que os discípulos caíram com o rosto no chão, atemorizados, não aterrorizados porque eles sabiam que ali era santidade, mas temorizado, que quer dizer com temor de Deus, com temor da glória revelada, Jesus pega e toca neles. E fala assim: ei, levanta, não precisa ter medo. Esse toque de Jesus ali é algo também muito, muito forte. Por quê? Aquele toque foi para dizer aos discípulos: ei, a partir de agora, vocês estão levando
uma experiência sobrenatural sobre a vida de vocês, e aonde vocês forem, vocês vão falar do que vocês viram, do que vocês viveram, não que alguém te contou. Jesus pede que eles não contem isso que eles viram até Jesus passar até a ressurreição. E assim eles fizeram. Mas depois, meus irmãos, lá na frente Pedro vai dizer: ei, eu conto a vocês hoje, não é parábolas ou mensagens do que eu ouvi, mas eu conto a vocês hoje algo que os meus olhos presenciaram, e está aí o Filho de Deus que tira todo o pecado do mundo. É diferente você, meus irmãos, falar sobre uma história que você ouviu e de uma história que você viveu. É diferente você passar uma história que alguém te contou ou você passar a própria história que você viveu. Deus está chamando eu e você nessa noite para vivermos histórias espetaculares com Ele. Você não está velho, você não está velha, você não é porque você tem 30, 40, 50, 20, aos 5 anos de crente, que você, não, já no meu tempo, não. O Senhor está te chamando para ter ainda histórias com Ele. Pessoalmente, não é que alguém vai te contar, mas Deus vai fazer comigo e com você, nas nossas vidas. É diferente você pegar uma história que, alguém me contou. Toda vez que você conta uma história de alguém, algumas coisas distorcem. Você lembra aquela história, aquela brincadeira de criança, que você fala alguma coisa aqui, vai passando. Quando chega lá, já é tudo diferente. Por quê? Porque a história falada de outras pessoas é uma coisa. Agora, quando você realmente tem esse impacto, a história é contigo, ei, meu irmão, não há quem não acredite. Então foi isso que quando Jesus tocou os discípulos, o propósito dessa transfiguração foi para quê? Foi para que eles pudessem entender que Jesus Cristo, o Redentor, era muito maior do que simplesmente aquele homem do carpinteiro, aquele homem lá. A transfiguração foi uma mensagem tão poderosa que foi para dizer aos discípulos depois dali que Jesus é o Filho de Deus que veio para morrer por nós e tirar o pecado do mundo e nos dar a salvação e vida eterna. Essa mensagem é muito profunda. Essa mensagem, a transfiguração, depois você parar para ler rapidinho, você passa desapercebido, mas o impacto que teve essa passagem, o impacto que houve, que Jesus permitiu a seres humanos viver o gostinho do que vai ser um dia na eternidade, isso é algo extraordinário. Sabe por quê, meus irmãos? Eu já vou concluir. A transfiguração é um suporte para a nossa fé, e foi para a fé dos apóstolos. E que eu quero te dizer o seguinte, que a partir daquele momento, nunca mais na vida dos discípulos, eles esqueceram daquilo. E mesmo quando Jesus foi crucificado e morto naquela cruz, Pedro, Tiago e João tinham a certeza que aquilo que Jesus tinha visto, que iria morrer, mas iria ressuscitar, iria acontecer. Porque eles participaram de algo tão extraordinário, tão incrível, que eles sabiam assim, Jesus morreu, mas Ele vai ressuscitar. Porque eu acredito, não porque alguém me contou, mas porque eu vi com meus próprios olhos. Então, meus irmãos, essas palavras é um reforço para as nossas fé, é um reforço para mim e para você nessa noite que tivemos aqui, que um dia, eu e você que estamos aqui nesse corpo material, também seremos transfigurados num corpo de glória. E nós vamos participar dessa reunião também do céu. Eu e você estaremos no mesmo lugar, adorando ao Senhor com vestes novas, brancas, alvas como a neve. Você imagina que dia feliz? Poder também estar com Moisés e com Elias, com Jesus Cristo, junto na bodas do Cordeiro. Meus irmãos, isso é uma realidade, isso não é só uma história. Isso não é uma história que se conta de um passado. Um dia eu e você, e todos aqueles nossos irmãos que já partiram primeiro, estaremos nesse banquete, estaremos também nessa reunião, dando glórias e agradecendo o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos porque temos a certeza
que o Senhor é conosco, que o Senhor tem cuidado de nós. E, Senhor, nós acreditamos, Senhor, e nós te damos glória por isso, porque sabemos que um dia também o veremos face a face. Que um dia estaremos, Senhor, revestidos de glória, assim como o Senhor nos prometeu, e estaremos, Senhor, te adorando e glorificando e exaltando o seu santo nome. Pai, eu peço pelos nossos irmãos, que o Senhor cubra eles com teu sangue, que eles saiam daqui levando essa Shekinah, essa bênção para dentro do seu lar, que o Senhor, que quando eles colocarem a planta dos seus pés em casa, que aquele lugar seja um lugar de paz, que a glória e a presença do Senhor se faça presente na casa de cada um dos seus filhos. Pai, cobre-nos com o teu amor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você puder, aplauda ao Senhor, Ele é digno de toda a honra.